Bom, gente, História, capítulo 12, tá bom? Vamos compartilhar aqui a nossa tela para a gente colocar, para a gente seguir o livro. Vou arrumar aqui tudo certinho. Dá para ver aí na tela, José Miguel? Isso. Então vamos lá. Ó, aulas passadas, vou dar uma introdução aí do que a gente viu aula passada para a gente dar essa sequência, né? Aulas passadas a gente viu Napoleão Bonaparte dominando toda a Europa, inclusive Portugal. E quando as tropas de Napoleão Bonaparte chegam em Portugal, a família real portuguesa vai fugir. A gente falou um pouquinho disso. Vai fugir para o Brasil. Então vai abandonar Portugal e vai vir para a colônia, que é o Brasil. Tá? Então, Portugal está sendo atacado por Napoleão Bonaparte. A família real portuguesa vai fugir de Napoleão Bonaparte e vai vir para o Brasil, que é colônia, e é a colônia mais longe que Portugal tem, tá? Então eles vão fugir mesmo de Napoleão, chegando no Brasil, bom? Então é sobre isso que a gente vai ver hoje. Essa saída da família real lá de Portugal e chegando então aqui no Brasil. Bom, então como foi essa vinda e principalmente quando ele chegou aqui, o que eles fizeram? Bom, então é essa aula de hoje. Família real, né, lá de Portugal, chegando aqui no Brasil. Bom, tudo bem? Essa imagem aí do capítulo 12, a gente já inicia olhando o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, fundada pela família real, por Dom João. Bom, Dom João, então, era o rei, tá? Na verdade, era a mãe dele, que era a rainha, mas ela não estava, ela já era bem velhinha, não tinha mais condições de reinar, e Dom João que reinava no lugar dela. Bom, então a gente vai falar aí do reinado de Dom João. E quando chega no Brasil, ele vai fazer bastante melhorias, tá? Ele chega aqui no Brasil e ele que cria o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que existe até hoje e está praticamente intacto, uma das obras que ele construiu, então, que é preservada até os dias de hoje. Tá? Lá eles fazem bastante exposição, né, de vegetação diversas, faz catálogo de vários tipos de flores, vegetação em geral, tá? Conservam, a gente pode ir lá visitar, então é um lugar bem bonito da natureza mesmo. E foi, então, Dom João que construiu, certo? Então, Dom João, vamos para o próximo aqui. Então. Dom João, quando vem para o Brasil, como foi essa partida? Né? Como que eles vêm para cá? Que tudo isso acontece. Bom, como eu já falei para vocês, é por causa de Napoleão Bonaparte, né? Essa parte aqui vai falar sobre isso. Né? Os portugueses vão fugir de lá e vão vir para o Brasil. Olha aqui uma citação do Laurentino Gomes, como ele fala que foi essa vinda. Olha, o dia 29 de novembro de 1807 amanheceu ensolarado em Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal. Tá? Nas mediações do porto havia confusão por toda parte. A rainha, seus príncipes, princesas, toda a nobreza abandonavam o país. O grupo incluía pessoas da nobreza, olha quanta gente veio, conselheiros reais, militares, juízes, advogados, comerciantes e suas famílias. Também viajavam médicos, bispos, padres, damas, né, aquelas damas de companhia, camareira, aquelas que ajudam as criadas, né? Pajens, cozinheiros, cavalariços. Então veio, né, muita gente para o Brasil. Então não veio só a família real, veio um grupo muito grande de pessoas, cerca de 15 mil pessoas vieram então nessas embarcações para o Brasil.
tá? Então veio bastante gente. Aqui a gente vê uma imagem distante de Salvador. Por quê? Porque foi o lugar que a família real chegou. Tá? Então, o primeiro lugar que eles pisaram no Brasil foi a cidade de Salvador, na Bahia. Tá bom? Então, vem aí, né? Se instauraram aqui em janeiro de 1808, né? Em março. E vieram não só a família real, mas nobres, altos funcionários públicos. Gente, deu um pouco de bagunça aqui no Brasil quando eles chegaram? Deu. Porque imagina, cidadezinhas pequenas, mal formadas, pouco desenvolvidas, como a gente já viu nas revoluções anteriores. As cidades aí estavam tentando se desenvolver, eram vilas, né? Não tinha nada de luxo, não tinha nada, né, desenvolvido aqui, enfim, né? Era tudo muito simples. E aí, de repente, chega 15 mil pessoas de uma vez para se instaurar nessa cidade. Então, vai haver bastante desordem, vai haver bastante bagunça, tá? Não tem onde todo mundo ficar, não tem casa para todo mundo. Então, o que vai acontecer? A guarda, né, da família real vai acabar tirando as pessoas de suas casas para poder, essas pessoas que estão vindo da coroa, né, essas pessoas de Portugal que estão chegando no Brasil, poderem morar. Então, vai ser assim uma coisa meio atípica, uma coisa muito diferente que vai acontecer aqui no Brasil. Tá? Então, de primeiro momento, é meio confuso, né, eles chegando aqui, até todo mundo se estabelecer. Aí muita gente vai perder suas casas, vai acontecer coisas ruins com algumas pessoas, porque eles têm que ceder para a família real. Então, começa aí já uma coisa meio estranha quando eles chegam, tá bom? Bom, Dom João, para poder sair de Portugal, né, e chegar aqui no Brasil, ele precisou da ajuda dos ingleses. Então, os ingleses, né, Inglaterra ajuda Dom João, escolta, defende eles ali de qualquer perigo, ajuda também a lutar contra Napoleão lá em Portugal. Então, a Inglaterra está auxiliando, ajudando a coroa portuguesa ali. É claro que não vai fazer isso em troca de nada, né? A gente vai ter aí um preço muito alto a se pagar pela ajuda da Inglaterra. Uma das primeiras coisas que a Inglaterra vai exigir, depois de já ter exigido muito, já está ganhando muito dinheiro de Portugal, o que ele vai exigir a mais aí? É a abertura dos portos brasileiros. Lembrando que a gente já viu ano passado que a metrópole e a colônia faziam um pacto colonial. Ou seja, a colônia Brasil só podia fazer comércio com Portugal. O que a Inglaterra vai falar? Então você vai abrir os portos e Brasil agora vai ter que comprar produtos ingleses. O Brasil vai poder fazer comércio com a Inglaterra. Tá? Então, assim que Dom João chega, vai fazer isso. Tá? Vai favorecer os ingleses, porque os ingleses ajudaram muito e eles têm uma dívida com a Inglaterra. Então, eles vão abrir os portos. Dom João vai abrir os portos ali, então, do Brasil e vai começar a fazer comércio com os ingleses. Isso, gente, vai afetar lá Portugal. Por quê? Porque Portugal enriquecia e tinha muito dinheiro por causa do pacto colonial, de toda a riqueza que vinha do Brasil. Se não vem mais essa riqueza do Brasil, se não tem mais todo o comércio só com Portugal e Brasil, e vai agora fazer comércio Brasil e ingleses, Portugal não gosta da situação, porque vai perder muito, bom? E a Inglaterra vai começar a ganhar os lucros do Brasil. Tá? Então começa aí já também uma discordância nesse sentido. Os portugueses não ficam felizes com essa situação, tá? Vamos lá então. Olha aí, então os ingleses já iam poder começar a vender os seus produtos aqui no Brasil, certo? Lembrando que lá na Inglaterra já tem a Revolução Industrial e eles precisam vender muitos produtos. E começa a vender também aqui no Brasil, certo? Então era muito interessante para os ingleses
abrir os portos do Brasil. Bom, porém, gente, só produtos ingleses não era o suficiente para toda a corte, né? Que chegou aqui, essas 15 mil pessoas que estavam acostumadas com luxo, que estavam acostumadas com tudo que eles tinham lá na Europa, né? Então, eles queriam produzir também, tá? Então, Dom João assina um decreto que permite instaurar as primeiras fabriquinhas, vamos dizer assim, as primeiras indústrias bem simples, né, gente? Que eram as manufaturas, que seria, então, produção de qualquer produtos que eram usados no dia a dia. Então, eles vão principalmente abrir o quê? Uma indústria que trabalha com ferro, tá? Siderúrgica, e vai abrir fabriquinhas para fabricar tecidos, tá? Então, essas primeiras aí que vão sendo fabricadas, tá bom? Antes da família real não podia ser feito isso, tá? Por quê? Porque Dom João, perdão, ele não queria que o Brasil se desenvolvesse, era só colônia, não tinha que ter nenhum desenvolvimento na colônia. Só sugar o que tinha que levar para Portugal. Mas como ele está morando aqui agora, abriu os portos para a Inglaterra e já está tendo comércio, compra muita coisa de inglês, como ele vai ficar por aqui, ele precisa desenvolver o Brasil, porque é o lugar onde ele está, certo? Então ele começa a fazer alguns desenvolvimentos dentro do Brasil. A gente já viu, né? Ele cria o Jardim Botânico. Não foi só isso, olha, inicia as primeiras indústrias aqui no Brasil, umas fabriquinhas bem simples, mas começa a produzir coisas dentro do Brasil, que não eram produzidos. O que tinha no Brasil? Só plantação, né? Aquela grande plantação para exportação e a mineração. Era só isso, tá? Então, o que tinha aqui era tudo vindo de fora, vindo de Portugal, tá? Então, foram primeiras fábricas de siderúrgica, como falei para vocês, trabalho com ferro, tecido e também de pó. Teve outras, mas os principais eram lá, certo? Aqui a gente tem a imagem de uma das empresas que foram criadas para trabalhar com ferro, fábrica de ferro de São João de Ipanema, tá? Aqui no interior de São Paulo. Então, com a chegada da família real, começa-se algum desenvolvimento dentro do Brasil, certo? Então, o rei está aqui, né? A colônia está importante agora, porque, né? E por causa do rei estar aqui, precisa ter desenvolvimento. Então, o rei vai começar aí a desenvolver alguns setores né, do Brasil. Então, vai ter também algumas medidas econômicas, é claro, né? Não basta só fabricar coisas, precisa ter agora toda uma administração dentro do país, certo? Precisa ter algumas regras, precisa ver o que vai fazer com a economia do país, tá? Então, Dom João assinou tratados com a Inglaterra, certo? Entre os quais se destaca o comércio e navegação, o que estabeleceu novos benefícios aos ingleses, incluindo a garantia de julgamento por juízes ingleses aos britânicos residentes no Brasil. Quer dizer, os ingleses iam ter muita autonomia dentro do Brasil. Eles iam comprar, vender, fazer comércio que quisessem aqui, né? E muitos ingleses acabavam ficando por aqui fazendo negócios, comércio. E se acontecesse alguma coisa errada entre os ingleses no Brasil, eles iam ser julgados por juízes ingleses, né? Então eles iam ter toda a vantagem possível dentro do Brasil, tá bom? Olha só, produtos ingleses iam pagar somente 15% de imposto, tá? Então, para vender produtos aqui no Brasil em inglês, os ingleses iam pagar 15% de imposto. Os portugueses, se quisessem vender produtos aqui no Brasil, iam pagar 16% de imposto, ia pagar mais que os ingleses. E outros países iam pagar 24% de imposto, ou seja, um custo muito alto. Não tem como concorrer com os ingleses, certo? Então, o produto inglês era sempre o mais barato, porque pagava menos imposto. Então, a população toda acabava só comprando mesmo produtos ingleses, certo? E os ingleses começaram a ter
muito lucro em cima do Brasil, tá? Desse comércio. O Brasil, então, fica comprando tanta coisa da Inglaterra, compra tantos produtos de fora, que chega uma época até que vai acontecer um déficit na balança, ou seja, um desequilíbrio. Vai ter mais importação, ou seja, mais compra de produtos de fora do que venda de produtos para fora. E isso é um saldo negativo. Por quê? Porque gastou mais dinheiro comprando do que ganhou vendendo. Tá? Então, se compra tanto produto que acaba aí tendo uma certa crise econômica. Né? E isso precisa também ser um pouquinho alterado, né, gente? Porque só comprar de fora e não vender acaba aí acarretando na crise econômica. Aí é isso aí que está acontecendo, porque os ingleses estão dominando. Quem está tendo lucro, então, são os ingleses, certo? Bom, para tentar amenizar essa situação, para tentar melhorar tudo que está acontecendo, poxa, a crise chegou, né? Compramos muito, vendemos pouco, os ingleses estão sugando a gente, né? Como sempre, o Brasil está na crise, o Brasil está fazendo planos errados na economia. Bom, vamos tentar resolver? Claro. Qual o melhor jeito de resolver uma crise dentro do país? Horas, aumentando imposto. Então, quem paga é o povo. Olha, gente, isso não é de agora. Isso acontece hoje? Sim, claro que acontece. É sempre o povo, o trabalhador, que paga a conta da má administração do Brasil. E olha só, desde a época da colônia, enquanto Dom João estava aqui, já acontecia isso. Então é um período, né, que a gente vê do Brasil que as coisas vão se repetindo, né? As coisas vão sempre do mesmo jeito, né? Então fica complicada a nossa situação aqui, né? Vamos lá. O que vai acontecer para tentar sair dessa crise? Aumentar impostos. Então, a população que vai pagar por tudo isso, certo? Bom, é claro que a população não gosta, né, disso que vai acontecer, desse aumento de impostos, de mais despesa para o povo. Até aqui a gente viu a Revolução Pernambucana, né, na aula passada, que o povo não está contente com tantos impostos, o povo não está contente com a situação do país, porque está tudo muito ruim de sobreviver, a população está na miséria, quem está no luxo é só a corte real lá de Portugal, que está aqui, e aí a população está cada vez mais pobre porque tem que bancar todo esse povo agora. Piorou a situação de quem morava aqui. E aí vão tentando independências, como a gente viu. Então o povo está sofrendo. Bom, mas Dom João tá feliz porque está aqui, né, construindo um país novo, e ele está preocupado em estimular a cultura, a arte, né? Dom João não está muito preocupado com o povo, não, né? Como todos os governos que a gente teve até então. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai estimular a cultura, a arte, a ciência. É coisa boa? É, né? Mas será que era a hora de ele preocupar tanto com isso? Não, né, socorrer o povo primeiro? Bom, infelizmente não. Né? Ele só piorou a situação do povo e estimulou, então, a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro, criou o Jardim Botânico, biblioteca, escola de medicina, Banco do Brasil. Beleza, isso ajudou muito o país. Graças a tudo isso, o Brasil começa a se desenvolver, certo? Mas as prioridades que eram em relação ao povo ficou de lado. Né? Aconteceu também bastante investimento em obras públicas, certo? Estradas para facilitar ali a comunicação de um estado para o outro, né? Desenvolveu aí bastante coisinhas e gastou muito dinheiro, tá? E mais uma vez aumentam os impostos. Bom, as camadas sociais dominantes da colônia, sobretudo do Rio de Janeiro, desejavam se igualar aos padrões de comportamento da coroa portuguesa, adotando seus hábitos e costumes.
os ricos ali, né, os filhos de engenho, os comerciantes mais riquinhos, né, aqueles que tinham mais poder aquisitivo, que tinha mais dinheiro na colônia, então queriam viver como a coroa. Então, o nível de vida, né, como se viver dentro do Brasil, vai ficando meio que parecido com o modo de viver da corte que veio para cá. Então, eles achavam que como viviam a corte, essas pessoas que vieram de Portugal, eles queriam viver também, tá? E começa aí, então, uma diferença na cultura dentro desse Brasil que está sendo formado em relação ao que era antes da coroa chegar, certo? Então, né, a camada da elite, né, a camada mais rica tá beleza, mas a população mais pobre tá pagando a dívida aí, que tá surgindo cada vez maior, tá bom? De colônia, Reino Unido. Bom, como a família real está no Brasil e ela não quer, né, o Dom João, a realeza toda, eles não querem ficar morando numa colônia, tá? E também não tem intenção de voltar para Portugal tão já. Mesmo que Napoleão Bonaparte lá em Portugal já foi embora, já acabou as guerras, né? Tudo isso, mas Dom João não tem intenção de voltar para Portugal. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele não vai mais considerar o Brasil como colônia. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai falar que é um reino também. Então, o Brasil não vai ser mais colônia, vai ser um reino. Tá? Vai ser um reino junto com Portugal. Então, o nome que vai dar é Reino Unido a Portugal. Tá? Então, vai ser um reino e não mais colônia. Beleza? Lá na Europa, né, acabou a guerra contra Napoleão, Napoleão vai ser julgado, e Portugal quer participar desse julgamento, quer participar do que vai acontecer, como vai dividir as terras, como vai ficar Portugal, e Dom João vai dar esse nome de Reino Unido para falar, olha, eu estou no meu reino aqui, eu posso votar normalmente, Brasil, né, Reino Unido, a Portugal, é tudo a mesma coisa, como se fosse tudo um só, e beleza. Então, essa foi uma das desculpas, tá, que Dom João fez para poder permanecer aqui no Brasil. Bom, então ele estava num reino, então ele não precisava voltar. Essa foi uma das artimanhas que Dom João usou para não precisar voltar por enquanto para Portugal. Tá? Porque ele estava gostando desse negócio de desenvolvimento do país, de criar, de construir. Ele gostou das terras por aqui e ele quer ficar por enquanto. Tá? E aí ele vai até tentar anexar a província, né, da Cisplatina aqui, tá vendo? Onde hoje é o Uruguai. Tá? Então ele vai dominar essa região, certo? Porque ele quer ter mais acesso aos rios dessa região, o Rio da Prata, né? Economicamente era muito interessante por causa do comércio ter essa região unida ao Brasil, ao Reino Unido, tá? Então eles vão invadir militarmente, vão tomar essas terras, certo? E vai anexar a colônia do Sacramento, que era o nome da época que ela tinha, certo? Bom, vão ficar por um tempo essa colônia, mas o povo que vivia nessa colônia não aceitava, porque, gente, o povo que vivia aqui era um povo espanhol, tá? Não era um povo brasileiro, não era um povo português, era um povo espanhol, né? Dominado pela Espanha, aqui, da América Espanhola. E eles lutaram, tá? Até conseguir a sua liberdade de volta. Então, essa região foi do Brasil? Sim, foi, mas por pouco tempo, tá? Uma média aí de 7 anos. Aí depois o povo conseguiu a sua independência e inaugurou a República Oriental do Uruguai, tá? Então, essa região, né, a República Cisplatina, por algum tempo foi do Brasil, mas conseguiu sua liberdade
tornando-se Uruguai de novo, tá? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho da situação lá de Portugal, né? Bom, o rei foi embora, abandonou Portugal com ataques de Napoleão, né? Uma coisa horrível que aconteceu lá, muita batalha, muita guerra, né? A Inglaterra ajudou, sim, né? Porém, isso passou, e até que rápido, se for ver, né? Ali deu um ano, mais ou menos, eles já venceram Napoleão, né? E eles, poxa, a gente venceu Napoleão, Napoleão já foi embora, acabou a guerra, acabou o conflito, a gente está aqui, por que que o rei não volta? Né? Fica aí essa dúvida, por que que o rei abandonou e não voltou? Tá, abandonou por causa das guerras, mas acabou a guerra e ele não volta por quê? Né? Então começa uma insatisfação. Outra insatisfação grande que está acontecendo lá em Portugal é porque Dom João abriu os portos do Brasil para os ingleses e eles não estão mais vendendo produtos para o Brasil, eles não estão mais fazendo comércio, eles estão perdendo e perderam muito dinheiro. Tá? Eles não têm mais todo o dinheiro vindo da colônia Brasil. Isso vai revoltá-los, tá? E vão fazer uma revolução liberal do Porto e vão exigir a volta de Dom João, tá? Porque eles não estão contentes com a situação que eles estão vivendo lá, tá? Quem está tendo lucro em cima da colônia Brasil, Reino Unido agora, é só os ingleses e eles estão entrando em falência, tá? Eles querem a volta de Dom João, certo? E que fechem os portos, né? Que volta a ter o pacto colonial. Essa é a ideia principal. Eles querem de novo o lucro da colônia, tá? Então eles vão se revoltar, né? Vai ter ali o grande conflito, tá? Eles querem então a volta de Dom João, né? Eles apoiavam a política recolonizadora das cortes de Lisboa, ou seja, o Brasil precisa voltar a ser colônia e ter o pacto colonial com Portugal, né? Então, isso que eles querem. Para a elite, olha só, então quem está aqui no Brasil, né? E quem está aqui? O que eles querem? Eles querem independência, eles querem que o Brasil se torne um país, eles não querem mais ser Reino Unido, eles querem independência total, tá? Então tá tendo aí vários tipos de conflito ao mesmo tempo. Os portugueses querem que o rei volta, os portugueses querem que volta a ser colônia, que volta a ter o pacto colonial, outros querem a liberdade do Brasil, independência, né? Então tem aí esses conflitos todos. E alguns querem que querem independência, mas continua do jeito que está, monocultura, escravidão, continua do mesmo jeito. Outros querem independência e querem liberdade, querem democracia, autonomia das províncias, fim da escravidão. Então tem aí várias ideias diferentes acontecendo e Dom João vai precisar fazer alguma coisa em relação a tudo isso, tá? E o que Dom João vai fazer? Vai voltar para Portugal, tá? Então Dom João volta, mas deixa o Dom Pedro, filho dele, aqui regindo o Brasil enquanto ele vai, tá? Porém, acaba acontecendo uma pressão, não só popular, mas da corte, dos brasileiros, muita gente, tá? Pressionando Dom Pedro a fazer, né, a independência do Brasil, né, a se desligar de Portugal de vez. Poxa, deixa, né, fala, deixa Dom João lá em Portugal, reinando Portugal, e Dom Pedro fica aqui, reinando o Brasil, né, independente de Portugal. Nós vamos se livrar de Portugal, vamos então, enfim, lutar pela independência. Tá? Então começam-se esses assuntos e Dom Pedro vai acabar ouvindo todas essas pessoas, principalmente José Bonifácio, tá? Que é um dos líderes ali, tanto do exército, mas da política envolvida ali em tudo, e vai ajudar Dom Pedro, então, com essas questões da independência. Bom, e em setembro, né, de 1922, vai ser declarada a independência do Brasil, tá? Então, fica aquela coisa, os portugueses não querem independência, os brasileiros querem independência.
Os portugueses lá em Portugal ficam falando, não, não pode ter independência, tem que voltar a ser colônia. Dom Pedro também tem que voltar para cá. E ficam pressionando Dom Pedro a voltar para Portugal também. Fica todo esse clima. E Dom Pedro vai, então, com a ajuda de José Bonifácio, vai falar o quê? Não, eu fico, então. Eu não vou voltar para Portugal. Tá? E ele vai falar que fica no Brasil e vai declarar a independência, tá? Então é assim que se dá a independência do Brasil. O próprio Dom Pedro, filho de Dom João, vai declarar o Brasil independente, bom? E aí inicia-se então uma nova era dentro do Brasil, tá? Com o Dom Pedro I como rei e um Brasil independente, certo? Então é isso, gente. É claro que não foi tão fácil, Dom João cobrou muito de Dom Pedro, esvaziou os nossos cofres, e foi muito dinheiro que ele pagou por independência, e foi, né? Mas, enfim, conseguimos, né? Essa super independência aí do Brasil. Pessoal, vocês vão fazer para mim a atividades, né? Da página 131. Questões 2, 3 e 6. Só essas. Bom? 2, 3 e 6. Tá um pouco complexa essas questões, tá? Mesmo sendo só 3, bastante coisa para fazer, tá? E eu peço, por favor, entre em contato comigo. Eu vou ajudar vocês a responder essas questões, bom? Então, o que consegui fazer, beleza. O que não consegui, manda mensagem para mim que eu vou ajudar vocês, bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fazer algum comentário sobre... Pode falar, José Miguel. Essa atividade, né? Responder só 2, 6 respostas. Isso, vai responder só 2, 3 e 6. Tá. Tá bom? Anota aí, tá, Sara, João, Maria Eduarda. Quer falar alguma coisa? Não. Tudo certo? Tudo certo. Então tá, mas olha, manda mensagem mesmo para mim, tá bom? Para eu ajudar vocês nessas questões aí. Certo? Tá bom. Então é isso, gente. Bons estudos para vocês, boas aulas aí, vão ter mais, né? Aí a gente se vê amanhã, semana que vem de novo. Tá?